Bom dia, pessoal. Estamos de volta à nossa aula. E a gente está chegando à reta final, né? Na verdade, hoje é a última aula desse ano. E eu gostaria só apenas de fazer um fechamento, na verdade, de algumas questões para que a gente saísse aí de recesso já consciente do que precisa ser feito. Porque tem bastante atividade para entregar, né? Vocês estão vendo que a avaliação está sendo bem dinâmica, ou seja, vocês estão tendo que entregar os materiais, parte dos materiais para mim, e eu vou avaliando e retornando para vocês. Tanto é que a gente teve uma entrega esses dias agora, e aí quem tiver ainda em atraso, por favor, se atualize, faça a entrega. Já é a parte dos resultados que pediu para ser entregue. Eu vou falar um pouquinho mais aqui dos três modelos, né, do artigo, do plano de negócio e do relatório. Me ater um pouco mais no relatório, porque eu estou vendo que a maioria ou vai fazer em formato de artigo ou vai fazer em formato de relatório. E aí eu já falei bastante dos artigos, então, inclusive, está até aqui a observação que o material paralelo, a gente mostrei para vocês todos os passos de citações, como deveriam ser as citações, as formatações direitinho, introdução, desenvolvimento, que o artigo ele vai precisar ter um resumo no corpo, né, da descrição, mas assim, o plano de negócio também, como ninguém manifestou interesse exatamente por fazer um plano de negócio ou algo dentro do plano de negócio. Aliás, uma equipe, uma dupla vai fazer algo em cima dessa parte, mas não exatamente um plano de negócio. Vai falar sobre negócios, mas em formato de artigo, no caso. Então, eu vou me ater mais aqui deixa eu passar mais uma aqui. Relatório técnico. Bom, como eu já tinha dito para vocês, o relatório ele vai expressar uma experiência ou uma visita que vocês fizeram em algum local com alguma atividade que seja interessante para a atividade do agronegócio na região. A essa altura do campeonato, evidentemente que todos vocês já têm definido quais são os seus trabalhos, né? Os seus títulos e tudo mais já estão bem encaminhados. O que eu quero, na verdade, é mais dar algumas orientações básicas para que o relatório ele não saia uma coisa muito simples, porque algumas pessoas podem pensar assim, então vou fazer o relatório porque é mais prático, eu faço aí algumas páginas e tá bom, só escrevo o que eu fui, o que eu visitei, o que eu vi e tudo mais, e não é só assim. Então, segue as normas de elaboração semelhante ao artigo científico, ou seja, eu vou precisar de todas as questões de citação, da BNT, todas as normas devem ser aplicadas aqui. Então não vou escrever de qualquer forma não. E como eu havia falado, a gente vai casando as observações vivenciadas em campo e a metodologia científica correta desse procedimento. Tipo, eu visitei uma empresa, né, uma fazenda de inseminação artificial. Então eu vou relatar o que eu vi, os processos todos. Em cada parte desses relatos, eu vou precisar fazer citações. Quando eu for falar o que é um IATF, por exemplo, eu vou precisar citar de acordo com fulano de tal, 2015, IATF é uma prática desse jeito. Então tudo que eu for fazer eu vou ter que referenciar. A diferença está na construção do texto.
Na introdução do relatório técnico são apresentados os objetivos e as razões para a sua elaboração. Então, por que você resolveu fazer essa forma de relatório, né? Qual a finalidade? Na verdade é uma justificativa, é aquilo que eu falei lá atrás. A justificativa que você usou no seu pré-projeto, ela vem para cá, ela vai ser usada aqui como introdução, nesse caso aqui, tanto do relatório, quanto do artigo, quanto do plano de negócio também pode ser usada como introdução. No desenvolvimento, detalhe-se o estudo ou a pesquisa realizada. Ao invés de conclusão, apresente-se por último as considerações finais, com as recomendações ou sugestões, seguindo-se o raciocínio de relacionar os tópicos que vocês foram trabalhando. Então, não é conclusão, considerações finais. Então, lá você vai dizer, vai fazer um fechamento e mostrar por que foi importante essa sua visita, essa sua experiência, essa sua vivência, porque, como eu falei, o relatório pode ser um processo de uma visita, né, que você fez a alguma empresa agrícola, ou até mesmo de um trabalho, tipo, eu já trabalho na área e quero relatar a minha experiência de trabalho. Ou então tem uma atividade agrícola e quero relatar essa atividade, do que eu estou recebendo consultoria ou algo parecido nesse sentido. Tem até algumas pessoas que estão fazendo isso, né, fazendo um relato de consultoria. Aqui é que chama atenção. Na introdução, como eu já falei, você pode usar a mesma justificativa que você usou no pré-projeto e vai colocar o objetivo também. Vejam, lá no pré-projeto estava o objetivo geral e o objetivo específico. Aqui, esse objetivo geral, ele vai entrar no último parágrafo da introdução. Tipo, assim, o objetivo desse trabalho é fazer uma análise das atividades desenvolvidas no âmbito da fazenda tal, para conhecer melhor o processo de ATF, enfim, você vai descrever qual é o seu objetivo, que nessa altura do campeonato já deve estar bem fechadinho, né? Aspectos gerais. Aqui é que eu acho que está um pouquinho da confusão nesse modelo de relatório, porque em aspectos gerais ele fala de identificação da área rural pesquisada e caracterização da área, e depois descrição da localidade. Vejam, parece tudo a mesma coisa aqui, né? Mas vejam bem, vamos tentar separar o que é que se pede em cada um desses pontos, né? Nesses aspectos gerais. Aspectos gerais, você vai situar o leitor onde é essa sua área de pesquisa, onde é essa fazenda. A fazenda está localizada na área tal, na colônia tal, ou na estrada tal, e fica assim, desenvolve atividade nesse sentido ou nesse outro sentido. Você vai descrever o máximo possível de informações referentes a essa propriedade. E aí, nesse 3 aí, caracterização da área. O que é essa caracterização? São as atividades que são desenvolvidas nessa fazenda, por exemplo. Então, de repente você foi num lugar que não era só pecuária, tinha outras atividades. Então você vai descrever tudo o que acontece lá e focar o seu estudo em cima do que você foi ver, né? Tipo, tinha piscicultura, eu não vi piscicultura, mas a área tinha piscicultura, então eu vou descrever o que desenvolve, se tem algum projeto, se lá já foi desenvolvido algum projeto. A gente sabe, por exemplo, que tem algumas fazendas aqui que já participaram do Pecuária Verde, e de outros projetos leiteiros, projetos de ATF, enfim, várias outras coisas, de manejo florestal, enfim, se houver qualquer característica que engrandeça essa área, você precisa colocar aqui. Para quê? Para que o leitor ele se situe
Onde que você fez esse seu trabalho? Por que foi importante? Por que é importante para ele ler sobre o seu trabalho? De repente a pessoa pode pensar, foi em qualquer lugar e fez a pesquisa dele só por fazer, porque tinha que entregar o trabalho e pronto. O que tem de importante nesse lugar para que me chame a atenção? Então, por isso que aqui é interessante colocar essas questões aqui. Se houver, né, evidentemente, e dar essa importância. Foi uma propriedade familiar, mas essa propriedade familiar, ela já teve algum acompanhamento da prefeitura? Já teve já passou por algum treinamento? Esse produtor, ele é filiado a alguma associação? Ele é de alguma entidade de classe? Ele é do sindicato dos trabalhadores rurais? Ele tem participação em uma feira? Isso é importante, por quê? Porque destaca a figura não só do proprietário, como da propriedade também, com a importância que ela tem localmente, certo? Objetivo da análise, veja, esse aqui é um pouco diferente desses objetivos gerais que vem lá na introdução, porque aqui você vai colocar, na verdade, os seus objetivos específicos. Aqueles objetivos específicos que estavam lá no pré-projeto, eles vêm para cá, né? Na verdade está o objetivo da análise, mas pode ser mais de um aqui. Qual é que você vai descrever melhor aqui, como que você fez essa intervenção através dessa visita, né? E qual foram os objetivos específicos dessa sua intervenção. A metodologia aplicada, aí você vai descrever, na verdade, o corpo do trabalho em si, aqui na metodologia, ou seja, como foi a visita, o dia que aconteceu, quem te atendeu, como foi o passo a passo, quais são os procedimentos que foram vistos. Em cada procedimento você vai ter que explicar, colocar imagens, lembrando que essas imagens elas têm um padrão para ser observadas, né? Figura 1, figura 2 lá em cima, embaixo você vai colocar a fonte. Se é uma foto que você tirou, você vai colocar arquivo pessoal e o ano que foi, se foi 2020, se foi 2019 e tudo mais. Então vai descrever todo o processo, né, do que aconteceu nessa visita. E aí no final, as considerações finais, você vai reforçar de novo a importância de ter feito essa visita e vai mostrar o que essa visita colaborou na sua vida profissional, né? A partir do que você viu, a partir do que você interagiu com a propriedade, com quem estava lá, você vai dizer o que isso impactou. Vejam, essa consideração final não pode ser só 2 parágrafos e pronto. Ela tem um viés muito importante, porque você também aqui pode contestar alguma coisa, né? Foi visto, claro, contestar de forma crítica, mas uma crítica construtiva, né? Não é dizer, o cara estava fazendo tudo errado e não sei mais o que, porque não é dessa forma que a gente aprendeu. Porque às vezes a gente sabe que entre a teoria e a prática existe uma distância bastante considerável, porque às vezes o cara até sabe fazer, até sabe a teoria, mas ele não conseguiu botar em prática. Por quê? Porque a gente sempre vai do ponto de vista de que eu vou procurar primeiro o que é ideal e depois o que é possível. Às vezes ele sabe que ele precisa melhorar, mas ele ainda não conseguiu, por falta de recurso, por falta de várias coisas. E por isso que, claro, que na visita a gente tem que interagir. Mas por que isso aqui não foi feito? Claro que não de forma impositiva e nem também criticando o produtor para que ele se sinta ofendido, né, com as críticas. Mas ir conversando, olha, e também, muito importante aqui nessas considerações finais, dar opiniões, mostrar soluções.
Se no processo eu observei algumas falhas, eu vou colocar essas falhas e vou colocar soluções para essas falhas nesse tópico de metodologia aplicada. E aqui nas considerações finais eu vou reforçar que precisam ser feitas medidas dessa natureza para melhorar as atividades, e que se o produtor fizer isso ou aquilo, ele vai conseguir melhorar a produção e tudo mais. Então, se foquem bastante para essa questão da consideração final. Não deixa para ser só 2, 3 parágrafos só dizendo que a visita foi boa, que não teve problema e tudo mais. E escrevam, fiquem à vontade para escrever, para dar sugestões, para interagir na metodologia aplicada também, né? Na descrição, na verdade, do processo. Aqui a gente já comentou bastante sobre a entrega, né? Apresentação oral, em slides. Procurem fazer uns slides em que tenha bastante figura, não muito carregado com frases, para que seja uma apresentação bem atraente para quem vai ver, né? A gente vai ter uma banca examinadora, que eu já falei para vocês. Então a nota de vocês ela vai passar por essa banca. Eu vou ser responsável por pegar as avaliações, tirar uma média e postar a nota de vocês. Sou eu que vou fazer isso, mas a banca ela vai avaliar também. Então eles não vão estar ali só para ficar cumprindo tabela, não. Eles podem fazer perguntas, eles podem questionar, eles podem até refutar o trabalho se acharem que não está dentro de acordo com as normas, entendeu? Por isso que é importante esse feedback que a gente está tendo de ver o que vocês estão fazendo e devolver o que vocês estão fazendo, porque não dá para chegar no dia e vocês me entregarem um trabalho que eu não sei o que vocês fizeram. Aí você vai apresentar um trabalho que de repente está fora do padrão. Aí você perdeu o seu tempo apresentando, entendeu? Porque assim, a gente precisa seguir a metodologia assertiva, né? Precisa seguir a metodologia científica. Se não tiver dentro de um padrão científico, infelizmente o trabalho vai ser reprovado. E para que isso não aconteça, é importante esse feedback o tempo todo. Vocês estão vendo que a cada 10, 12, 15 dias no máximo tem alguma atividade para vocês me devolverem. Ou seja, foi trabalhado desde o começo assim, a escolha do tema, os objetivos, a justificativa, né? Todo o passo a passo, a metodologia, aliás, o referencial teórico primeiro, depois a metodologia, agora essa semana os resultados, e daqui a pouco vai ser pedida a conclusão e as referências bibliográficas. Na verdade, eu já pedi para vocês ir juntando tudo, né, para que eu veja se você também fez a recomendação passada, né? Não traga só o recorte do que está sendo pedido naquele momento. Traga tudo para eu ver se você já conseguiu avançar também no que estava para trás. Projeto final escrito, impresso em versão digitalizada, para ser entregue previamente na data estabelecida. A gente já bateu bastante sobre isso, já falou bastante, né, mas não custa nada lembrar, porque prazo vence. Então existe uma data, fique atento a essa data, porque lembra que eu já avisei a vocês têm que estar com esse material impresso uma semana antes da defesa. Por que uma semana antes? Porque a gente precisa encaminhar para a banca. A banca precisa ler, precisa fazer as considerações, precisa vir para a apresentação conhecendo o trabalho. Não dá para entregar aqui na hora o trabalho para a banca e achar que vai tirar uma boa nota em cima da hora. Não pode, tem que ser entregue com antecedência.
Na análise do texto escrito, o tutor orientador deverá considerar, então isso aqui no meu caso, relevância e definição clara do tema, conhecimento relacionado ao tema, ou seja, você vai ter que no corpo do trabalho mostrar que conhece. Como é que eu vou mostrar que eu conheço? Pesquisando assuntos que são relacionados ao meu tema. Como eu falei para vocês deveriam fazer um esqueleto do trabalho a partir do que vocês vão pesquisando, né? Você pega um texto, um artigo que tem a ver com o teu trabalho e vai vendo como ele fez as divisões. Essa divisão aqui seria interessante eu colocar no meu trabalho, esse tópico, eu vou colocar no meu trabalho. Esse aqui não sei se não me interessa tanto, então deixa de lado, né? E você vai lendo os outros trabalhos e vai criando o esqueleto do teu trabalho, ou seja, quando pensa que não, você já tem o seu sumário pronto, que é o esqueleto do trabalho, né? Você tem os tópicos que você vai trabalhar, e assim fica mais fácil. Por quê? Porque você tem um caminho para seguir, você não se perde, senão às vezes a gente fica... O grande problema é que a gente começa a ler muitos trabalhos, aí, olha, isso aqui é interessante, eu tenho que colocar no meu trabalho. Olha, isso aqui é interessante, eu tenho que colocar. Aí quando você vai ver, o seu trabalho está cheio de coisas que às vezes são desnecessárias, ou que são a mesma coisa, tem 2, 3 tópicos que é a mesma coisa, que você não prestou atenção e está escrevendo repetido. Então, juntar esses tópicos. É claro também que o trabalho não precisa ter 2 tópicos, 3 tópicos só, né? Precisa estar bem estruturado, ele precisa, na verdade, atender os objetivos. O que foi que eu me propus a fazer? Estou conseguindo? Esses tópicos são suficientes para responder aos anseios do trabalho? No final das contas, vai dar conta de dizer por que é importante isso que eu estou fazendo? Então a gente tem que pensar nisso, porque às vezes a gente tem uma ideia de um tema e não leva em consideração todos os aspectos que esse tema aborda, e aí foca só um lado do tema e deixa ele desprovido de outros lados. Ou seja, quem lê o trabalho vai pensar, não, esse autor deve falar sobre todos as questões abordadas nesse tema. E aí quando ele vai ler, ele percebe que só tem 2 ou 3 questões e às vezes coisas mais importantes não foram colocadas, então o trabalho está deficiente, né? Está pecando. Então se atentem para isso. Aí tem as competências previstas no plano pedagógico de curso, né? Que vai estar lá no guia de vocês, lá várias coisas que tem que ser trabalhadas, enfim. A banca examinadora tem por finalidade de validar a exposição oral do projeto final e de apreciar as habilidades atitudinais. Para tanto, deverá ser composto por orientador, no caso eu, técnico especialista na linha do trabalho e coordenador pedagógico ou de tutoria. No caso, coordenador pedagógico geralmente vem a Bruna lá de Belém ou a dona Luzilândia, vem alguém da pedagogia. Tempo de novo, 20 minutos. Caso o trabalho tenha sido realizado em duplo, o tempo deverá ser dividido entre os 2 participantes. Na análise da apresentação oral, considerar clareza, objetividade, coerência, argumentação e habilidades atitudinais, que está no anexo 3, né? Para a atribuição das notas, utilizam-se as fichas individuais de avaliação, que também estão no anexo, nesse material que você já tem. A nota final do aluno é o resultado da média das notas atribuídas no plano de trabalho, pré-projeto, projeto final e apresentação oral. Ou seja, vocês têm 3 avaliações: projeto, pré-projeto, que vocês já fizeram, já deve estar com a nota em mãos, projeto final, ou seja, tem uma nota do texto que vocês vão me apresentar, e a da apresentação. Então, 3 notas, essas notas se somam e vão gerar a nota final de vocês. E lembrando que para passar, vocês têm que ter no mínimo nota 7. Então, quem já está com alguma pendência, lembrando que o pré-projeto ele conta 30% da nota geral. Então,
Se você não foi bem no projeto, no pré-projeto, tem que se forçar muito no trabalho final para tirar os 7 ou perto de 7 para na média conseguir a nota para passar, né? A gente está falando de nota, mas é claro que o que importa é o aprendizado que vai ficar de tudo isso, porque lembrando que todo processo de avaliação, ele também é um processo de ensino. Por isso que a gente está tendo esse cuidado de fazer esse feedback, né? Por quê? Porque vocês estão mandando o que vocês estão fazendo e a gente analisando e devolvendo. Olha, vai por esse lado, isso, é isso mesmo, desse jeito. Ou seja, está havendo um processo de ensino também, concomitante com a avaliação. Após a realização da apresentação oral no polo de apoio presencial, caso a banca examinadora julgue necessário realizar adequações no material escrito, deverá o aluno realizar as alterações e entregar novamente o projeto final impresso e em e-mail digital. Ao aluno que obtenha nota inferior a 6, será concedido prazo para realizar alterações, devendo submeter-se a nova apresentação no período estabelecido no calendário escolar para avaliação final. Ou seja, quem ficar com nota baixa tem ainda direito a uma recuperação, né? Isso é previsto em lei e tudo mais. E caso de repente houver a necessidade de reescrever alguma coisa, de considerar a banca dizer não, o trabalho é passível de ser aceito, mas tem um tópico aqui que precisa ser revisto, essas normas precisam ser revistas, então o aluno vai ter uma semana para fazer as mudanças necessárias e devolver tudo de novo, né, impresso, e-mail digital, tudo bonitinho para ficar arquivado. E a nota dele, claro, vai ficar em espera dessa devolutiva. Só vai ser lançado assim que ele entregar. Passou o prazo, não entregou, passou uma semana, não entregou, ele vai ficar com a nota original que merece. Se por um acaso não for suficiente para passar, então ele vai ter que recorrer a essa questão da recuperação. E aí tem prazo. Lembrando que no portal tudo tem prazo. E aí só para a gente finalizar aqui, para abrir para discussões, para a aprovação das condições necessárias são frequência 75%, então a participação de vocês, apesar de que está sendo online, mas ela é extremamente importante. E lembrem, a participação também das atividades conta como frequência. Então, se você não está entregando suas atividades no prazo, você está perdendo frequência. Ah, mas eu estou fazendo, eu entreguei depois de uma semana. Tem que cumprir prazo, gente, porque a frequência, a gente é cobrado, por exemplo, daqui a pouco, hoje à tarde, já tem que lançar a frequência de hoje. Então, não tem como dizer depois, eu só consigo, a gente só consegue justificar a falta se você fez a justificativa a tempo. Apresentação de projeto final por escrito, impressa em versão digital elaborada de acordo com as regras estabelecidas e exposição oral do projeto final. Então, não adianta eu chegar aqui num dia e vir apresentar meu projeto bonitinho, tá tudo pronto, eu fiz, tá tudo ótimo, mas eu não participei das aulas, não tenho frequência superior a 75%. Se você não tiver atestado, se você não tiver comprovação dessas faltas, você vai reprovar. Então é bom se atentar para isso. Aqui as fichas individuais que eu já falei, né? Projeto final impresso, pontualidade na entrega, relevância do tema, coerência entre objetivo, metodologia e conclusão, adequação de normas para apresentação e entrega do projeto final, formato e correção gramatical do projeto final, lembrando que as notas de 1 a 10. Capa, folha de rosto, se elas estão com conformidade, parcial ou insuficiente. Aí
resumo na língua portuguesa, sumário, lista de tabelas, isso se tiver, ilustrações também, se tiver, os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão, considerações finais, e os elementos pós-textuais, referência, anexo, se tiver, glossário, se tiver, índice, só vai ser avaliado se tiver. Se não tiver, não vai ser avaliado, obviamente, não vai ficar com pontuação negativa, né? Avaliação, projeto, apresentação oral, clareza na apresentação, ou seja, o slide bem apresentado, na ordem, não vá, veja, aqui é uma dica interessante, o teu trabalho, a tua apresentação, ela tem que seguir a ordem do teu trabalho escrito, senão quem for, quando a gente estiver avaliando, a gente vai se perder, porque eu tenho um trabalho escrito aqui e lá na frente está tudo fora de ordem, então ele tem que seguir a ordem. É claro que você pode ilustrar, você pode trazer imagens que não estão no trabalho, você pode trazer figuras, você pode fazer de forma bem mais leve, vamos dizer assim, mas dentro da lógica, né, cronológica do teu trabalho. Domínio do tema, que não adianta também ter um slide lindo e maravilhoso e você não saber nem do que você está falando. Domínio da abordagem, da argumentação, ou seja, você precisa ser convincente na maneira de passar as coisas. Eu sei que isso é difícil porque a gente fica nervoso, porque às vezes é a primeira vez e tudo, mas eu preciso manter a calma e saber que eu sei o que eu estou falando, né? O que a gente vai observar, na verdade, é se você sabe o que você está falando, se você não está perdido. Porque uma coisa é estar nervoso, outra coisa é estar perdido falando bobagem. A forma de apresentação também, aqui entra o slide, respeito ao tempo estabelecido para a apresentação. Lembrando, máximo de 20 minutos. Aqui as competências eu vou deixar, né, para vocês lerem, porque é muita coisa. E então eu vou ficando por aqui na aula, né, na aula gravada, e a gente vai dar sequência nas nossas conversas para ver como está o andamento das atividades de vocês. Vou parar aqui a gravação e continuar no link da aula.